Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Todos em pé, irmãos, para lermos a palavra. O título aqui da palavra diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Por que Paulo falou dessa forma? Porque eles rejeitaram Jesus como Messias. Então, Paulo disse que eles estavam rejeitando aquilo que Deus tinha feito. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se rejeitaram a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, ao tornar a trazer os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Até aqui somente, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, essa carta, o apóstolo Paulo escreveu aos romanos falando sobre os judeus. Nós vamos ter aqui, irmãos, a partir do verso 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Se eu não creio em Jesus, como que eu posso invocar o nome de Jesus? E como crerão naquele que nem ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, tudo isso, irmãos, tudo isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é cumprimento da palavra de Deus. Tem que ter aquele que prega e tem que ter o povo que crê em Jesus. Porque se o irmão André subir aqui, o irmão Samuel ou eu, ou outro Moene, qualquer irmão que estiver aí, sentar e pregar para uma igreja incrédula, nós vamos sofrer muito. Agora aqui não, aqui tem um povo que está aqui, não veio aqui porque aqui está o irmão fulano ou ciclano, não, você veio por Jesus. Então você crê em Jesus.
Então você já está enquadrado dentro desta palavra. E como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, se o pregador não foi enviado por Deus, ele não tem o que pregar. Então, cada irmão que está aqui e os que estão nos ouvindo, pode ter certeza que os irmãos que pregam a palavra, seja dessa igreja ou de outra igreja, é claro, tem muitos irmãos que profanam o evangelho, profanam o nome de Deus, mas a grande parte pregam o evangelho de Jesus Cristo, e todos são enviados de Deus. E o que é enviado de Deus, irmão, não tem como ele correr, não tem como ele fugir. Então você que está aqui nesta manhã, que você sente de pregar a palavra de Deus, mas eu não sou ancião, não sou cooperador, eu não tenho ministério, mas você pode ser muito bem um enviado de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus na sua casa, pregar a palavra de Deus para o teu vizinho, pregar a palavra de Deus para aquele que trabalha junto com você. Então, tem que pregar a palavra de Deus. A palavra diz que tem que ser pregado para poder alguém ouvir e crer na palavra. E diz aqui, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Olha, irmãos, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão abençoados são as mãos, os pés, a boca, irmãos, daqueles que anunciam a paz. E nesta manhã, fica aqui uma pergunta: você anuncia a paz? Irmão, você anuncia a paz? Irmã, você anuncia a paz? O que é anunciar a paz? É falar para o povo ter paz? Não, no seu próprio comportamento, no seu próprio agir, no seu falar, quando você determina alguma coisa, você já está pregando a paz ou você estará pregando a guerra. Depende como você age, depende como você faz, depende como você considera o teu próximo. Você poderá estar anunciando a paz ou poderá estar anunciando a graça, a guerra. Então, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Então, irmão, que da tua boca só saia paz, coisas boas, coisas de construção, coisas de ajudar o próximo, coisas, irmãos, que abram porta, que abram os caminhos, que tiram pedra da vida dos outros, e que da tua boca não saia nenhuma palavra que venha fechar caminho, que venha jogar pedra na vida do teu próximo, que venha atrapalhar a vida de alguém. Não, que quando alguém se aproxima de você, fala, dessa boca vai sair palavra de paz, dessa boca vai sair palavra de vitória, dessa boca vai sair benção. Seja bênção, irmão, na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu filho, da tua filha, do teu esposo. Seja bênção na vida deles e na sua própria vida também. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Irmãos, a nossa missão é pregar, a nossa missão é levar a paz, mas muitos não vão entender, muitos não crerão, mas a tua parte, a minha parte, nós temos que fazer, é pregar a palavra, pregar a paz, pregar a união, né? Aqui, irmãos, no último verso 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Qual é a diferença de um ser humano que tem fé e daquele que não tem fé? Ou daquele que tem mais fé e daquele que tem bem pouquinha fé?
Isso, irmão, tem uma grande influência na nossa vida terrena. Uma grande influência. Por exemplo, uma pessoa é tomada de uma enfermidade. E ele fala: não, eu tenho fé que Jesus vai me curar. Ele vai no médico, o médico fala: olha, eu vou falar a verdade para você, a sua situação é muito difícil. Mas ele fala: doutor, mas eu creio em Jesus. Glória a Deus. Ele está com uma situação difícil, está um quadro irreversível, mas ele enxerga uma porta aberta, porque ele fala: aqui dentro tem Jesus, a minha mente é mente de Cristo, então eu vou sair dessa situação. E aquele que não tem fé, ele chega nessa situação, ele se entrega. O médico fala que ele vai morrer, ele já sai de lá quase morto. Ele se depara com uma situação difícil, ele vai na cachaça, ele vai fazer qualquer coisa menos buscar o Senhor, porque ele não tem fé. Então, olha a diferença de quem tem fé e de quem não tem fé. E aqui diz assim, irmão: de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, quem não ouve a palavra de Deus, a fé dele, se ele tem um pouquinho, é muito pouca. Mas aquele que ouve a palavra, aquele que está sempre em oração, aquele que está sempre cantando louvor, aquele que está sempre em comunhão com Deus, a fé dele vai aumentando. Glória ao nome do Senhor. Então hoje, nesta manhã, irmão, irmã, você que está aqui, você que está ouvindo esta palavra de longe, da distância, você quer que a fé aumente dentro do teu coração? Ouça a palavra de Deus. Quando os irmãozinhos cantavam os hinos, irmão, aquele que prestou bem atenção nas palavras, que absorveu a palavra, não ficou aí e de novo cantando esse hino, não, está cantando o quê? Está contando, irmãos, que se ele vive, posso crer no amanhã. Se Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Glória ao nome do Senhor. Isso, irmãos, é porque a fé aumenta dentro do coração. Quando você fala de Jesus, quando você canta, quando você ouve a palavra, você fica cheio das coisas de Deus. A fé dentro do coração é aumentada. Aquilo que é tão difícil na tua vida passa a ser fácil, porque não é com as tuas forças que você vai agir, é com a força do Espírito Santo que está dentro do teu coração. Então você vai, você busca, você fala, não por você, você fala pelo Espírito. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Irmãos, e se a gente ficar ouvindo coisas que só traz derrota, o que vem para nós? Derrota. Pessoas que não crê, incrédula, só vai trazer desgraça na nossa vida. Mas aqui diz que a fé vem de ouvir a palavra. Então não deixe de ouvir a palavra. Eu vou nesta manhã lá naquele culto lá, mas não, você não veio aqui mais por nada. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu vou ficar em casa, de vez em quando eu vou na igreja. Não, nós temos que estar sempre ouvindo a palavra de Deus, para que a fé esteja sempre viva dentro do nosso coração, porque quando vir o dia da adversidade, nós estamos preparados para dizer: eu vou passar por essa prova, mas o meu Deus, o meu Jesus está dentro do meu coração, está fervendo aqui dentro. Eu vou passar em nome de Jesus. O meu filho está numa situação difícil, o meu neto, mas eu vou orar, ele vai ser liberto em nome de Jesus. Agora, se você não tem fé, se você não tem fé para orar, não tem fé para pedir, você vai se desfalecendo, vai ficando, irmãos, doente, e vai ficando cada vez pior.
Então a palavra de hoje é essa, irmão. Ouça a palavra de Deus. Esteja sempre aos pés do Senhor, para que a tua fé nunca venha a se abalar. Muitas vezes nós podemos até vacilar, mas quando a gente vai chegando no fundo do poço, a gente lembra: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, cubra-me com teu sangue. Aquela fé é avivada e o Senhor nos socorre. Então, irmão, esta palavra vem para aumentar a nossa fé. Você chegou aqui hoje sem fé, você chegou aqui querendo desistir de alguma coisa, porque falta condição para você, falta força, falta sabedoria. Então siga o conselho desta palavra, que a fé vai aumentar no teu coração e a tua vida também vai ser melhor, tanto terrena quanto espiritual. Deus seja sempre louvado.